passamos então ao exemplo da soma recursiva. É este código que aqui está. Vou copiá-lo para aqui. Resultado igual a none. Se o comprimento da lista for 0, retornamos 0. Else, resultado igual a tal. Este está dentro, este é o return, está dentro da função. E depois posso então pôr aqui um print para criarmos uma linha de intervalo no output e fazer aquele output. Bom, vou executar. Antes disto, só queria dizer então que estamos, de facto, aqui a usar o padrão que é, estamos a processar o primeiro elemento, que é somá-lo a qualquer coisa. Que qualquer coisa é essa? É a soma dos restantes elementos da lista. Como é que obtemos essa soma dos restantes elementos da lista? Chamamos a própria função, que soma os elementos de uma lista, mas passamos-lhe uma lista que já não tem o primeiro elemento. Reparem, estamos a usar aqui a indexação por partes, estamos a dizer que é do 1 e não estamos a especificar o fim. Quando não se especifica o fim é porque é de todos os elementos até ao fim. Do índice 1 até ao fim. Portanto, deixámos de fora o elemento do índice 0 porque esse já o processámos aqui. Okay? Portanto, está aqui o padrão. Isto vai dar... vamos tirando sempre o primeiro elemento da lista, depois a seguir outra vez o primeiro, até que a lista fica sem elemento nenhum. Quando a lista não tem elemento nenhum, estamos a assumir que uma lista sem elementos, o resultado da soma dos números de uma lista que não tem nenhum número é 0. Okay? E esta é a condição de paragem. Sem isto, esta função não para, dá um ciclo infinito. Okay? Esta é a condição de paragem. Portanto, inicializamos o resultado a none. Se a lista for 0, se tiver 0 elementos, se a lista não tiver elementos, se o comprimento for 0, dizemos que o resultado é 0. Se a lista tem elementos, então somamos ao primeiro os restantes. Como é que calculamos os restantes? Usando a própria função. Okay? Vou executar. Ctrl S, F5. Eu pus aqui uma marca para separar o print do total do resto. E o total dá 20, como já vimos que tinha que dar. Portanto, esta função funcionou. Estamos a calcular a soma dos elementos, dos números numa lista, estamos a calculá-la recursivamente. Okay? Tarefa que à partida não nos parecia natural implementar recursivamente. Agora quero chamar a atenção de outra questão. Reparem, este print dá o print de uma lista que nós recebemos como argumento. E este print dá o print do resultado. Eu acho que a maior parte das pessoas, se eu perguntasse às pessoas qual é o output desta função, acho que a maior parte das pessoas talvez respondesse assim. Quando se chama a função para somar todos estes, dá 20. Depois, para somar todos estes, dá 7. Ok? Menos 5, desculpem, dá 15. Okay? Porque já não está lá o 5. Depois, para somar todos estes, dá, sei lá, 3 e 2, 5, 11 menos 4, dá 7, não é? 7, etc. Eu acho que a maior parte das pessoas, vou comentar isto, porque isto não é, são só... Ok? Eu acho que a maior parte das pessoas diria que o output era deste tipo. Porque vem aqui que há o print do argumento e depois o print do resultado. Só que estão-se a esquecer que pelo meio se chamou a própria função outra vez. E, portanto, esta função vai chamar outra vez o print do argumento. Portanto, o output não é este intercalado com argumento, resultado, argumento, resultado. O output não é este. O output é argumento da primeira chamada, depois argumento da segunda, argumento da terceira, argumento da quarta. E reparem que de umas para as outras vai desaparecendo o primeiro elemento. Até que a lista é uma lista vazia e estamos a retornar 0. Finalmente retornamos um valor aqui. Depois, 0 mais 6 dá 6. Okay? Depois 6 menos 4 dá 2. Depois 2 mais 2 dá 4. Depois 4 mais 3 dá 7, etc. Até que chegamos ao 20. Okay? Portanto, este é o output típico de uma chamada recursiva a uma função e é por isso é que eu fiz aqui estes prints. Primeiro são as chamadas a todas as funções, até que finalmente... a última retorna qualquer coisa. Até aqui nenhuma função retornou nada. Até que finalmente esta retorna e depois quando a primeira retorna, então a segunda já pode retornar porque já tem o resultado. E depois a terceira pode retornar, a quarta pode retornar, etc, etc, etc. Okay? Portanto, é o output típico de uma chamada a uma função recursiva.
E quero terminar dizendo então que reparem que o leque de aplicações de funções recursivas é enorme. Portanto, temos aqui, não se limita às funções matemáticas que têm uma definição recursiva. Temos aqui uma tarefa que aparece muitíssimo no contexto da informática, que é somar os elementos de uma lista, e podemos usar uma função recursiva para resolver essa tarefa, para implementar essa tarefa, ok? Portanto, o leque de aplicação das funções recursivas é muitíssimo grande. Há muitas funções que se podem implementar usando este padrão. Implementamos para o primeiro elemento e chamamos a própria função para implementar os restantes.